E aí voltei para o Brasil e entendi muito mais o Brasil a partir de uma vida fora do Brasil, né? Comecei a valorizar muito mais, comecei a ver mais oportunidades aqui do que lá. Então, meu nome é Johnny Rupen, sou natural de Fraiburgo, com muito orgulho, brasileiro, hoje com 38 anos, e sempre trabalhei na área de informática, mexi com contabilidade, parte financeira e fiz a graduação técnico em contabilidade aqui em Fraiburgo, depois sistemas de informação e depois o mestrado em sistemas de informação na Holanda, com mais alguns estudos na Inglaterra e também trabalho nos Estados Unidos e Suíça. Então, o motivo de sair de Fraiburgo foi que eu tinha terminado os meus estudos aqui, eu trabalhava na Holobyte Informática e eu queria continuar a minha evolução profissional, mas precisava ser um centro maior para trabalhar com informática, com área de computação. E claro que nessa idade as coisas não são claras do futuro e como que você vai fazer, né? E quando a gente fica mais velho, elas continuam não sendo claras, né? Então a gente, o que eu acabei fazendo, né? Olha, eu vou sair, vou conhecer, vou ver o que é lá, para eu ter a noção de vários pontos de vista para depois saber aonde que eu quero seguir. Ou pelo menos mapear todas as áreas que eu não quero seguir, até descobrir qual é a minha vocação, né? E esse é um problema central na cabeça dos alunos hoje, né? Das escolas que eu vou dar algumas palestras e tal. Eles têm formação, têm escola, têm um monte de opções, mas o que eles de fato querem para a carreira é um desafio pessoal, né? Eles têm que encontrar esse caminho. E aí em Florianópolis eu consegui encontrar um meio termo onde eu conseguia trabalhar para me sustentar e estudar à noite, fazer a graduação. Foi fácil? Não, foi muito difícil. Foi tudo conquistado no mínimo possível, assim, sabe? Foram vários meses sem ter geladeira, depois tem que achar um lugar para morar e etc. Foi bem complicado, assim, essa parte de sair de Freiburg para lá. Os custos de uma capital são bem maiores, né? E também vale considerar que na época que eu saí não tinha esse acesso à informação como existe hoje, né? A internet estava nascendo, não tinha celulares, então a comunicação era bem restrita e não tinha contatos nenhum lá, né? Então, tinha alguns colegas, né? O meu irmão estava estudando lá e tal. E aí foi isso, né? Uma vez que eu estava já em Florianópolis, a carreira estava começando a ficar um pouco mais estável, já conseguia equilibrar as contas, comer em restaurante, já começar a ter uma vida legal. Surgiu a vontade, então, de estudar fora, né? E aí, qual que é o primeiro passo? Tentar descobrir pessoas que já foram. E aí eu comecei a investigar o problema, estava mais ou menos na metade da graduação em Sistemas de Informação, e nessa investigação, a metodologia era a seguinte, né? Tentar conseguir achar pessoas que já foram, e nisso eu acabei percebendo que muito poucas pessoas foram. Então eu comecei a entender o Brasil. Olha, o Brasil é uma grande ilha que não se conversa nem com os países que falam espanhol. Por outro lado é mar, né? Até Santa Catarina não tem centro Santa Catarina, né? Santa Catarina tem norte, nordeste, sul, meio oeste e oeste. Não tem o leste, né? Então comecei a entender várias coisas, né? Sobre o Brasil para poder entender como que eu poderia conseguir estudar fora do país sem ter dinheiro. O dinheiro era restrito, sempre é restrito. Então, no meu curso de graduação, os alunos que tivessem as notas mais altas, no final do curso, poderiam fazer mestrado numa universidade dos Estados Unidos. Então, esse foi o meu grande objetivo. Assim, então, eu vou fazer aqui a graduação e vou tirar as melhores notas, conseguir as bolsas de estudo que precisava, de artigo 170, que é uma bolsa que eu conseguia abater do valor da universidade privada, né? Eu estudei em colégio público e fui para a universidade privada. E aí, quando chegou a minha vez, eu já tinha conseguido as notas super altas e eles cancelaram o convênio com essa universidade da Inglaterra, né? Então aí eu vi, não, então
Mas tudo bem, o que eu investi no meu estudo continua comigo, eu não perdi nada, essa janela se fechou. Então, eu continuei me preparando para que, quando outras janelas de oportunidade surgissem, eu estivesse pronto e apto, né? E aí, comecei a ver uma questão chave, né, de todas as pessoas. Comecei a investigar qual era o perfil de todos os alunos que tinham conseguido ganhar bolsa de estudos fora do país. E aí, a conclusão foi: todos os alunos que ganharam bolsas, patrocínio, dinheiro para estudar, eles sabiam outros idiomas, normalmente 3 idiomas ou mais, e o inglês era fluente registrado com um certificado de fluência, né? E o seu idioma nativo. Eram pessoas que gostavam muito, ou agregam muita informação às universidades que estão levando eles, né? E tinham notas boas. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que me preparar para isso, né? E nessa preparação eu comecei a estudar mais sobre o Brasil, comecei a estudar idiomas, qualquer curso de qualquer coisa que aparecia na minha frente eu estava fazendo. Então, todos os finais de semana, praticamente por mais de 5 anos, eu estava estudando algum idioma e tentando me aperfeiçoar nesse sentido. E aí, terminei a graduação e aí tinha uma oportunidade de trabalho nos Estados Unidos, que é uma oportunidade bem interessante para os jovens, que é você, nas férias da faculdade, você consegue ficar lá trabalhando, já sai com emprego lá garantido, para limpar chão, para andar com os cachorros, para ser garçom, ajudante de garçom, né? E aí você tem interação com o idioma, e aí você volta para o Brasil, né? Recupera o dinheiro que você ganha em dólar lá, né? Você tem que investir para conseguir ir para lá, depois pega o dinheiro e volta. E isso foi bem importante, que aí eu consegui o visto americano. Imagina, como é que você faz para conseguir um visto americano sem ter patrimônio, sem ter grana, né? Então, o que eu fiz? Eu fui economizando o máximo possível que eu tinha durante a graduação, para quando o dólar baixasse um pouquinho e eu tivesse ali no momento certo, eu ia conseguir fazer essa viagem. E aí deu certo, consegui casar essa situação que eu estava com uma oportunidade, que era o último semestre da graduação. E aí consegui o visto americano e já estava com o inglês um pouquinho melhor, o que me permitiu não trabalhar diretamente com limpeza e faxinas em geral, que são áreas que você não tem interação com pessoas. E já fui para dentro de um restaurante. E aí no restaurante eu interagia com as pessoas, né? E aí foi bacana, assim, porque deu para conhecer, era um restaurante bem chique, né? Então deu para conhecer bastante gente interessante e sobre a cultura americana, né? Além de trabalhar lá no restaurante, eu comecei a fazer trabalhos voluntários. E isso foi uma ideia bem interessante na questão de empreendedorismo, porque a maior parte, 100% dos outros alunos que estavam lá naquela montanha, uma montanha de um esqui, eu acabei focando assim, olha, eu vou trabalhar o suficiente para conseguir bancar as despesas e o restante do tempo que eu tiver livre, eu vou fazer uma coisa diferente do que os demais estudantes fazem. Eu vou viajar, vou conhecer os lugares, vou fazer trabalhos voluntários, vou trabalhar com idosos, com crianças, vou fazer alguma coisa aqui para aproveitar o tempo e valorizar a experiência de estar ali, né? Fazer um negócio intenso, assim, 4 meses, que vai ser um conhecimento que eu vou poder agregar na minha carreira, que vai ser muito mais importante do que os 5 anos de graduação. E aí, o que normalmente o pessoal faz, né? Os outros alunos lá na época, que eram do Peru, da Colômbia, Venezuela, de vários outros países, eles tinham 2 horas livres por dia, eles queriam pegar essa 1 hora, 2, 3 horas livres e queriam ir lá lavar prato. Eles só enxergavam o trabalho e o dinheiro, eles não enxergavam a oportunidade de enriquecimento pessoal. E aí comecei a trabalhar junto com idosos no replantio de mudas de espécies nativas da região nordeste dos Estados Unidos. E aí toda manhã eu ia lá, eu tinha manhã livre todas as manhãs, eu ia lá e ajudar os velhinhos lá a selecionar sementes, aprender como é que fala semente, como é que fala, poderia me ajudar a plantar aqui essas sementes, do que são os nomes das árvores, etc. E aí conheci várias pessoas ali que me ajudaram no que eu precisava. Por exemplo, eu falei que estava precisando de um violão, e aí a própria rede ali já trouxe para mim 2 violões emprestados, sem precisar que eu comprasse para depois vender, porque eu já ia voltar. Estava numa situação de passagem mesmo, né?
E aí, com esses violões, surgiu a ideia do Dia dos Namorados, lá nos Estados Unidos, 14 de fevereiro, né? Então, a ideia era fazer serenatas para os casais, cantando em português e fazendo algo diferente. Por quê? Eu era ajudante do garçom, eu era o busser boy, né? Então, eu ajudava os garçons ganhavam a gorjeta e depois eles pegavam um pedacinho da gorjeta e me davam, né? Eu pensei, não, cara, eu preciso fazer a gorjeta vir direto para mim, né? Porque como é que eu vou fazer isso, né? Eu comecei a perceber que as pessoas, comecei a detectar padrões, né? As pessoas, quando chegavam no restaurante, por volta das 7 horas da noite, por aí, elas estavam sempre estressadas, com fome, cansadas e tal. E aí, depois que elas faziam a refeição, elas ficavam bem relaxadas, já tinham tomado um vinhozinho, já estavam de barriga cheia e tal, e ficavam bem mais amigáveis, assim, para conversar. Aí eu conversava com eles, puxava papo, e aí, como é que foi? Gostou da comida? Né? Daí eles perguntavam pelo sotaque, né, de onde que eu era. E aí eu comecei a oferecer para eles, eu vou cantar uma música para vocês aqui e tal. E aí o senso crítico deles vai lá embaixo, né? E aí acabei fazendo amizade com várias pessoas, e cada musiquinha era 20, 25 dólares. E ao longo dos meses que eu estava lá, deu para juntar bem mais dólares do que eu esperava. Então, trabalhei menos, conheci mais pessoas, me diverti mais e ainda consegui ter o dinheiro suficiente para poder estudar na Inglaterra. Aí eu pude trabalhar além, né, do restaurante e das serenatas, eu trabalhei em uma creche, que os pais vão esquiar e deixam os filhos ali nessa creche enquanto eles esquiam. Então foi legal, porque aí eu aprendi a esquiar e virei professor de esqui. Então estava lá ensinando as crianças a esquiar, né? Era uma loucura, cara, uma experiência muito intensa. Aí formar os grupos, os times de até 5 anos, fazer eles subirem no elevador. Então, e aí no final, ainda no finalzinho, ainda consegui um emprego para trabalhar na minha área com análises financeiras para uma empresa que eu tenho contato com eles até hoje. E aí eles me pagavam para ajeitar as planilhas dele. Mesmo não sabendo o inglês fluente, eu já conseguia fazer coisas que o meu conhecimento técnico desenvolvido aqui no Brasil já tinha valor. Eu já sabia fazer, mesmo aparecendo com idiomas diferentes, eu já conseguia entregar resultados para eles. Isso era muito legal. E aí eles me deram a seguinte dica, assim, se você quer continuar trabalhando internacionalmente, quer fazer uma carreira e tal, você vai precisar melhorar muito o teu inglês. Eles deram esse feedback, né, essa informação que foi importante para mim, né? Eu posso achar que eu estou bem, mas quando você está num processo de comunicação, quem diz se você se comunica bem é quem está assistindo, né? Quem está vendo. E com isso, eu peguei o dinheiro, em vez de transferir em reais e tal, e continuar as coisas aqui no Brasil, eu investi em um curso lá na Inglaterra para estudar o inglês britânico, fazer um curso mesmo de inglês bem arrojado, porque eu tinha começado a estudar inglês muito tarde, né, com 20 e poucos anos, né? E aí fiquei lá 6 meses, onde morei com uma família de britânicos que me apoiaram a partir da oportunidade que eu encontrei eles lá numa igreja que eu tocava piano. Aí eles me chamaram para morar junto com eles, desde que eu me esforçasse a estudar o inglês de fato, com os apoios que eles estavam dando, né? E aí consegui tirar essa prova de certificação, que se chama IELTS, que é uma prova que você garante que você tem fluência no idioma, e que era um requisito para conseguir fazer mestrado fora do país. Sem essa carta, não tem o que você fazer, porque você não consegue provar que você seria apto a absorver toda a informação que você vai assistir. Quando você não entende o idioma, é como se você tivesse uma surdez, né? Você não entende, não sabe o que vocês estão falando, né? Então, aí consegui passar nessa prova, tirei a nota que eu precisava. Aí essa família também falou, olha, o que você aprender aqui, você precisa depois, a gente acredita que você vai passar para frente para a cidade de onde você veio, você vai gerar algum valor a partir desses conhecimentos, né? E a gente espera que você possa crescer na tua carreira, e é isso que a gente aposta, né?
Então, foi uma experiência muito importante. Daí voltei para o Brasil, aí já consegui um emprego numa multinacional americana, trabalhando de Florianópolis, trabalhando remoto em 2007. O que hoje, com a pandemia, é uma novidade para muita gente. Eu já trabalhava, a área de sistemas de informação já me permitia fazer trabalho remoto, bem remunerado, usando inglês, né, em times globais, né. E aí foi um ano e pouco ali quando eu joguei todos os meus materiais traduzidos para conseguir um mestrado na Holanda. Né? Por que a Holanda? Nessas buscas por bolsas de estudo no exterior, muita gente falava que era impossível. Não existe, não conheço ninguém, não tem nada. Mas eu ia lá no site dos caras e via que tinha umas possibilidades, né? E a princesa da Holanda, que hoje é a rainha, a princesa Máxima, ela estava em Florianópolis e um amigo meu falou assim, você estava falando da Holanda, né? Parece que a princesa está aqui em Florianópolis. Eu, nossa, como assim, né? Ela vai estar ali no Blue Tree Towers, depois de uma reunião que vai ter com a gente no Badesc e tal. Aí, cara, fui lá, fiz uma carta, traduzi, falando, eu sou estudante, notas boas, quero estudar fora do país, vi que a Holanda tem bolsas e tal, e gostaria de algum apoio. E aí cheguei lá na hora que ela ia estar chegando lá, entreguei para ela a carta, ela repassou a carta para a embaixada respondeu a carta também, e aí a embaixada passou os passos exatos que eu deveria fazer. Primeiro, certificação de inglês. Segundo, escolher uma das universidades, até 3 universidades que eu queria fazer o curso. Qual curso eu quero realmente fazer na Holanda? Desenvolver uma carta de propósito. Qual é o teu motivo mais profundo que faz te levar para estudar na Holanda? Né? O que a Holanda vai te agregar na tua vida, profissionalmente, pessoalmente, etc. E submeter, mandar por correio mesmo para lá e ser aceito nas universidades. Uma vez aceito, as universidades emitem uma outra carta falando que você foi aprovado, e aí eu fui atrás das bolsas de estudo. E aí das bolsas consegui ser selecionado em 2 delas, que era uma da Shell. Para quem não sabe, a Shell ela é uma empresa da Holanda com a Inglaterra, e a outra bolsa do próprio governo holandês, buscando esses estudantes de países emergentes como o Brasil, né? E aí deu certo, assim, então eu recebi apoio financeiro, salário, moradia, os computadores, viagens, tudo pago por eles por 2 anos. E quando terminou o curso lá em 2010, foi o término de um projeto de 4 anos, né? Então foram 2 anos me preparando para conseguir a bolsa e tal, sabendo que mesmo que se eu não conseguisse o que eu estava aprendendo com o inglês e com as coisas, isso ia me servir sempre, né? E aí voltei para o Brasil e entendi muito mais o Brasil a partir de uma vida fora do Brasil, né? Comecei a valorizar muito mais, comecei a ver mais oportunidades aqui do que lá. O Mano Fry, ele é o resultado de uma necessidade de contar sobre Fraiburgo quando eu estava fora do país. Eu fui para os Estados Unidos a primeira vez e cheguei lá, as pessoas perguntavam, de onde que você é? Eu sou do Brasil. Ah, tá, carnaval, o que é correto. Rio de Janeiro, lindo, correto, adoro. Mas é outro lugar, é Fraiburgo. Eles, o quê? Fraiburgo tem fotos lá? Não, eu não tinha foto, eu não tinha informação, eu não conhecia muito bem da história como eu deveria saber para poder ser um embaixador da minha terra. Então eu me senti desarmado, eu tinha ido para uma guerra para me defender, né, para apresentar as coisas legais que a gente tem, sem nada, né? Então, quando eu voltei, lá nos Estados Unidos eu comprei uma câmera fotográfica digital, que era novidade, né? Estamos falando de 2005, tá, gente? Aí, quando eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi tirar fotos do que eu podia de Fraiburgo, escolher as mais bonitas e tal. E aí comecei a colocar no Orkut. Então, o meu perfil pessoal do Orkut começou a virar tudo sobre Fraiburgo, praticamente. Que daí até os meus amigos que já estavam indo morar fora já apontavam para ele para poder contar de Fraiburgo, né? Não é dizer que é melhor do que outras partes do Brasil, não é dizer que é ruim ou que é bom,
é poder expressar algo que a gente enxerga, né? Porque uma coisa que eu via no exterior é que as histórias contadas, a nossa história contada por outros que nem brasileiros eram, não eram as mesmas histórias que nós temos aqui para contar. Depois eu comecei a pensar, então eu vou começar a falar das coisas do Frei. Aí li todos os livros que tinham disponíveis. Um deles do seu Ville, Lá nos Frei, que é a origem do termo, né, da família Frei que veio para cá, etc. E aí eu pensei, não, mas engraçado que o livro fala lá nos Frei, mas eu me cresci ouvindo lá no Frei, não sei o quê, vamos jogar bola no Frei e tal. E aí comecei a produzir algo, como eu não estava mais morando em Freiburgo, então tudo que eu fazia ali era sobre lá no Frei. Como eu estudei muitos idiomas, né, fonéticas e etc., e como fiquei muito tempo longe daqui, sempre que eu voltava eu percebia que tinha o choque cultural reverso. Eu me deparava com um jeito que eu falava antes, né? Por exemplo, lá embaixo eles falam levante essa cadeira. E aqui viu? Ô Piá, ergue a cadeira aí. É muito diferente, né? O tom muda, a velocidade, o significado. E aí eu comecei a fazer alguns dicionários também, né? Mas foi isso. Eu aprendi muito, muito sobre Freiburgo e sempre um orgulho imenso poder ajudar as pessoas daqui a valorizarem corretamente as coisas, né? Então, nada mais do que trazer um pouco de justiça para o mundo digital, né? Digamos assim. Então, a Aquarela Analytics, ela surgiu em Florianópolis como uma empresa microempreendedora individual. Eu e meu sócio Marcos Santos, a gente começou a pensar em como desenvolver uma empresa brasileira fosse igual uma Embraer, só que da área de inteligência artificial. A gente ficava pensando, nossa, como é que a Embraer conseguiu ser uma empresa de porte mundial hoje, é uma multinacional brasileira, que exporta esse conhecimento desenvolvido aqui no Brasil para vários países. Nesse exato momento aqui, deve ter mais de 1000 aviões brasileiros da Embraer carregando pessoas. Então, como é que a gente faz uma empresa de inteligência artificial brasileira que seja tão bem sucedida como uma Embraer? Então a gente pensou, bom, primeira coisa, vamos ter que fazer um nome bem brasileiro, uma coisa que atraia, né, as pessoas a fazer algo bonito, colorido, e o conceito de aquarela é pigmentos solúveis em água que se misturam para formar os desenhos, né? E aí a música do Toquinho, ela fala sobre a vida, só que ela fala sobre a inovação. A inovação também é uma espécie de vida, né? Então, numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, é porque eu tenho um problema e eu posso simplesmente começar de uma folha em branco e começo a fazer o que eu preciso fazer. E ele já diz que essas coisas, elas são desenhadas, mas um dia elas vão descolorir. E o processo de inovação, ele é um processo de disrupção, né? De você, um dia eu preciso de uma cadeira, depois eu descubro um sofá e essa cadeira pode ser que deixe de existir, né? E isso é necessário para o processo de inovação, né? Então, e aí a inovação ela tem também aquela questão do você desenha um castelo, né? Com 5 ou 6 retas eu desenho um castelo. E aí o castelo está bonito, está tudo legal e de repente um pinguinho de tinta cai em cima do castelo que estava pintado e mancha. E aí ele está chamando a atenção para a situação de você precisar ter a capacidade de se reconstruir e criar algo novo a partir do pinguinho de tinta, né? E aí você imagina uma andorinha. Você pode pegar essa andorinha e transformar num avião, e esse avião vai voando da América a outra, no simples giro do compasso, né? E você tem controle do avião, porque se você quiser, ele vai pousar, né? E também a música do Ari Barroso, que é aquela Brasil, meu Brasil brasileiro, que foi usada pela Disney em 1942 para divulgar o Brasil como um aliado durante a guerra e tal, e aí foi criado o Zé Carioca e etc. Então, a gente viu que aquarela era um termo muito interessante para refletir a história do Brasil e a cultura colorida, harmoniosa e as coisas boas, né? E assim a gente incubou a empresa na ECAT, no MID Tecnológico, que é a incubadora da época. Nós éramos cientistas, nós sabíamos mexer muito com banco de dados, com programação, com
como editar artigos para publicação, etc. Mas não éramos empreendedores ainda. A gente passou por diversos treinamentos para a gente mudar um pouco a forma de pensar. E a gente acabou sendo, então, cientistas que viraram empreendedores sem deixar de ser cientistas. Porque o que a gente faz hoje, o que a empresa faz hoje é ciência de dados. Ciência é o método. Dados são as informações que são coletadas. Até um dia a gente se encontrar com a Embraer, eles nos desafiaram com os nossos algoritmos e a gente conseguiu provar que funcionava a teoria que a gente tinha criado. E aí isso fez com que a Embraer investisse na Aquarela. E a gente é sócio, né, pelo Fundo Aeroespacial. Então, a empresa encontrou o caminho dela dentro da indústria. A indústria brasileira ela é grande. Mundialmente ela já foi maior, né? Hoje ela perdeu muito para a China, para outros países, mas ela ainda é uma área bastante importante da economia do Brasil. E ela estava muito pouco assistida por soluções de empresas startups, empresas com uma dinâmica mais rápida, entregas mais focadas num problema específico, né? E a gente pretende em breve estar internacionalizando esses serviços também, né? Prestar serviços do Brasil para qualquer outro país, né? Então, na Aquarela nós temos diversos cases. Um desses cases é o uso de inteligência artificial para prever quando que o ar-condicionado vai quebrar. Um ar-condicionado em casa, se vai quebrar ou não é tão crítico. Mas vamos falar de uma empresa que tem vamos dizer que tem vacinas dentro de um container e ele precisa ficar lá com a temperatura correta por vários dias sem dar falha, senão o prejuízo é milionário. O que a gente faz? Nós temos algoritmos que têm essa inteligência de poder dizer assim, olha, dado esses sinais que a gente recebeu do ambiente ali, pode ser que ele venha a falhar daqui 7 dias, daqui 15 dias. E aí, em vez das empresas terem que apagar incêndio, porque já quebrou, já está estragando, elas vão bater uma semana antes lá e falar, bom dia, tudo bem? Eu vim dar uma manutenção aqui na câmara frigorífica de vocês. Eles, não, mas não está estragado, não tem problema. Não, mas vai estar, daqui uma semana e pouquinho, já a gente sabe que vai travar o sistema. Então, imagina a quantidade de dados que são coletados de várias partes do país. Toda essa informação chega para os servidores da Aquarela e a Aquarela fica ali recepcionando, ouvindo e imaginando se aquilo ali vai dar problema ou não. Então, uma das situações em que os algoritmos da Aquarela resolvem problemas reais da indústria. Bom, quem quiser conhecer mais sobre a Aquarela, visite o nosso endereço, que é bem bonitinho, é www.aquare.la, sem ponto com, sem nada. Aquarela, só o pontinho. E para que vocês fiquem por dentro das atualizações do que a gente vem fazendo, nós praticamente diariamente publicamos mais informações sobre o nosso trabalho no LinkedIn da Aquarela. Então, quem quer buscar emprego, conhecer a área comercial e todas essas coisas que são necessárias para desenvolver modelos de negócio, recomendo muito que crie um LinkedIn, né? Seria um perfil como tem no Facebook, criar o do LinkedIn, e seguir a gente lá na Aquarela Analytics. Aí a gente vai estar sempre postando coisas novas, palestras, a gente trabalha muito transparente, né? Então vai ter novidades em breve também, fiquem à vontade para conhecer a gente e visitar também em Florianópolis, e estamos sempre abertos. Segundo o Sebrae, existem 2 tipos de empreendedor. O empreendedor por necessidade, que ele não tem outra opção, não tem emprego, não tem outra forma de se virar, e ele precisa encontrar uma forma de sobreviver e ele vai empreender. O segundo é o empreendedor por oportunidade. Ele está trabalhando ali e de repente ele vê que há uma necessidade de vender água para os motoristas que estão parados no trânsito, por exemplo. Ele viu uma oportunidade, ele se preparou para ela e está lá aproveitando a oportunidade.
Eu tenho uma terceira veia, uma terceira opção que não é muito comentada, que é o empreendedor por indignação. É aquele empreendedor que ele faz porque ele acha que tem que ser feito. Ele não necessariamente precisa e ele não necessariamente vê uma oportunidade de imediato ali, mas ele sabe que tem que ser feito. E esse é o tipo de empreendedor que eu me encaixo, tá? Meu primeiro ato de empreendedorismo foi a fundação de uma associação de latino-americanos lá na Holanda. Porque eu escutava os europeus contando histórias do Brasil que não eram não eram verdadeiras, assim, tinham umas coisas estranhas. E aí eu falei com os meus colegas da Colômbia, eles também não concordavam com a forma com que outros países falavam sobre a Colômbia. E aí a gente pensou, não, então vamos fazer aqui uma associação em que a gente pode criar a nossa própria voz para contar a nossa história. E aí formou a LAVOZ, Latin American Student Association, e aí com o símbolo do megafone saindo da América Latina e contando para o mundo a partir de nós mesmos. Foi por pura indignação, né? E vontade de fazer. E nisso a própria universidade nos patrocinou e a gente recebia para fazer esse trabalho. Então, e funciona até hoje. A gente fundou, está com 11, 12 anos e está lá ainda, e todo ano tem novos latino-americanos trabalhando no projeto. E aí a Aquarela nasceu também dessa forma, né? No empreendedorismo a gente queria colocar, a gente precisa ter um país que tenha soluções de inteligência artificial, não simplesmente comprar tudo que vem de fora, né? Então a gente viu que isso era necessário e a gente faz isso porque é necessário. E a gente treina os profissionais porque é necessário. E junto com isso vem as oportunidades. E também vem a resiliência, né? Então por isso a gente está vivo por tanto tempo, né? Porque acabou a oportunidade e acaba a empresa, né? Acabou a necessidade e acaba a empresa. Mas quando você tem esse propósito de trabalhar para que você acha que é uma coisa que merece ser feito, então você consegue agregar mais pessoas em cima disso, né? Então eu agradeço o convite de poder falar para vocês a minha terra natal, no meu próprio idioma, e deixar como recomendação, né, para as pessoas que querem seguir, é que prestem muita atenção na necessidade de boa comunicação, o estudo do inglês como uma estratégia para vocês conseguirem descobrir coisas novas do mundo, né? Ele vai abrir muitos caminhos. Vocês vão conseguir ler livros que vão te trazer conhecimento do livro e também do idioma ao mesmo tempo e vão fazer a tua cabeça expandir. E por mais que você estude, por mais que você viaje, por mais que você faça algumas coisas, você nunca vai deixar de ser de onde você veio. Você não vai deixar de gostar de farinha de mandioca, do guaraná e das coisas que você tem no Brasil. E quando vocês viajarem, vocês vão ver o quão brasileiro vocês vão ser, né? Vocês vão conseguir fazer os contrastes disso e isso enriquece muito. Então estejam abertos a aprender, a ter pessoas de outros países também e deixar de ser fechado, né? A ideia é estar sempre aberto e do que aparecer, aproveitar as melhores oportunidades. E eu tenho, na minha dissertação de mestrado da Holanda, eu deixei em português lá a frase, não está morto quem peleia, porque é muito mais fácil criticar, é muito mais fácil achar o erro, é muito mais fácil ficar parado, né? Agora, desafiar, né, e encontrar caminhos é uma coisa que vai sempre depender do teu objetivo mais pessoal mesmo, assim, o que você realmente quer para você. E aí você vai atrás e faz. Nunca vai ser fácil, mas impossível também não, né?